A paz do Senhor, queridos, estamos aqui reunidos em mais um domingo para nós aprendermos do Senhor. E, antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela salvação das nossas almas, obrigado por esse lugar que o Senhor separou, para nós estarmos louvando e agradecendo o Teu nome. Senhor, nós vamos nos debruçar hoje sobre as Sagradas Escrituras e pedimos a ajuda do Espírito Santo para que nós compreendamos e apliquemos à nossa vida tudo aquilo que a gente precisa, Pai. Nos ajuda, nos ensina para que nós sejamos sal e luz, que a Tua glória e o Teu poder se manifeste através das nossas vidas e nas nossas vidas também. Que o Teu amor transborde em nós e que a Tua glória seja conhecida através de nós, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e graças a Deus. Queridos, o meu apelo sobre o tema Escola Bíblica Dominical é que você seja um aluno fiel. Eu tenho duas notícias para você. A primeira é que a gente nunca vai se formar. Tá? A Escola Bíblica Dominical é um ensino continuado. A gente vai estudar para sempre. Poxa, mas vão ser sempre as mesmas histórias, as mesmas coisas? Sim, sempre. Porque se você gosta de academia, você deve saber isso, deve compreender que toda vez que alguém vai se exercitar, exercita o braço todo dia, exercita a perna todo dia, e sempre repetindo até ganhar, criar o fortalecimento, até ter o fortalecimento. Com a nossa vida espiritual também você nunca vai ler o texto bíblico do mesmo jeito, porque a Bíblia é o único livro que quando você abre para ler, o autor senta do seu lado para te acompanhar. Então você nunca vai ver, você vai ter sempre um aprendizado novo, você vai sempre se aprofundar em alguma coisa que o Espírito Santo vai chamar a tua atenção. Então, é uma coisa continuada. Então, a gente nunca vai se formar. Mas a nossa festa de formatura vai ser eterna. Então, aproveite, se decline sobre a oportunidade que você tem, oportunidade que outras pessoas do mundo gostariam de ter e não tem, você está tendo. Tá? Uma outra coisa, um outro conceito que eu gostaria de passar sobre a Escola Bíblica Dominical é o estudo dirigido. A Bíblia, ela não tem a intenção de nos mostrar a teologia cananita, a teologia fenícia, não tem essa função. A Bíblia é um livro que leva a gente para o céu. Tá? E o estudo dirigido da Escola Bíblica Dominical vai nos ajudar a enxergar esses cenários e as situações com os olhos daqueles homens daquele tempo. Porque hoje é fácil, daqui a pouco a gente vai ver aqui o texto bíblico, a revista, hoje é fácil dizer, Deus ou Baal. Qualquer um vai, Deus, claro que Deus. Se você dizer para o ímpio, Deus ou o diabo? Deus, claro. Então, assim, mas será que é simples assim? Será que é só isso? Ou será que tem mais coisas nesse entorno aqui do texto? Será que já não tem uma coisa institucionalizada, uma coisa, um negócio culturalizado? Né? O que era outra função da escola bíblica? O que era o tempo? A gente vai ver daqui a pouco na história de Elias o que era a seca naquele período. Quem era Baal? O que era considerado Baal? Outro cenário interessante: quem os ninivitas, na história de Jonas, por exemplo, quem que os ninivitas cultuavam? Então, se você começa a cruzar isso com o fato do peixe ter levado ele para a praia, e Deus está agindo nos cenários e trabalhando tudo, o povo nas pragas do Egito, o povo de Israel, na saída do Egito, como Deus foi trabalhando as pragas, cada uma delas era Deus tirando do coração do povo o Egito. Porque uma coisa é tirar o povo do Egito, outra coisa é tirar o Egito do coração do povo. E toda essa didática de Deus se apresenta nesses momentos. Né? Então, o fato das 10 pragas, a gente não vai explanar sobre isso aqui, mas Deus está manifestando a soberania dele. Né?
o fato de cada praga ridicularizar um daqueles deuses do Egito, é Deus mostrando a soberania dele. E a gente vai ver isso aqui na história de Elias daqui a pouco. Percebam, irmãos, estamos na terceira aula, está tendo um encadeamento aqui de ideias, né? Começamos lá na aula 1 com o templo, aula 2 a divisão, agora a aula 3 é o Reino do Norte, o desvio, o povo de Deus desviado no Reino do Norte, e Deus levantando Elias para manifestar o poder e a glória de Deus. E percebam que toda vez que esse trabalho profético dentro da palavra de Deus, toda vez que alguma coisa, algum obstáculo entrava no caminho do plano de Deus, Deus levantava um profeta para ultrapassar aquele obstáculo. A mesma coisa na igreja do Novo Testamento, alguma coisa, algum obstáculo que se levantava no caminho da igreja de Deus, Deus levantava o apóstolo, Deus mandava disparava uma epístola, alguma coisa para abrir aquele caminho, e a glória de Deus era manifestada e o plano de Deus continuava em plena execução. Então, uns adendos importantes sobre a escola bíblica, da importância disso tudo, e a importância de você ser um aluno fiel à escola bíblica dominical e um crente fiel às escrituras sagradas. Tá bom, meus queridos? Então, vamos para o nosso texto. De novo, estamos na lição 3, vamos ler o texto áureo, né, em Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Queridos, a gente tem que entender isso aqui. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele vai deixar você plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo, que você só vai colher aquilo que você plantou. Então, entenda isso e viva isso na sua vida, em nome de Jesus. Leitura em classe, em 1 Reis, no capítulo 16. A gente vai trabalhar esses textos, e depois da aula eu te convido, eu te desafio, eu te encorajo para ler esses textos de 1 Reis, para você entender como que vai ampliar o seu entendimento sobre o texto e sobre a Escritura Sagrada. De novo, lembrando que a Bíblia ela não tem a função de explicar a teologia egípcia, cananita, tal, e muito menos passar a cosmovisão do autor. É um livro que te leva para o céu e ponto final. Não é um livro de arqueologia, nada disso. É um livro que te leva para o céu. Então, o estudo dirigido da Escola Bíblica Dominical vai te ajudar a ter a cosmovisão, o entendimento e a aplicação desse texto na sua vida. Então, 1 Reis, capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Azo, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Vamos dar uma segurada aqui. Já vou começando a tecer algumas considerações. Baal, a gente vai ver daqui a pouco, Baal era considerado pelos seus adoradores o Deus da provisão, o Deus da colheita, o Deus da fertilidade e tudo mais. E aí o Deus, Yahvé, o Todo-Soberano, disse: não vai chover, e não vai ter Baal que faça isso voltar atrás. Não vai chover, ponto final. E não vai ter Baal que reverta essa situação. Então é Deus manifestando, Deus ensinando ao
povo, ao seu povo, o que ele faz e o que ele é. Irmãos, falando aqui de gente desviada, né? Desde a da aula 1 estamos falando aqui de desviado. E esse povo aqui, o reino do norte, cultuando Baal. Obviamente, o rei Acabe também estava desviado, teve uma incursão, um casamento sob jugo desigual com Jezabel. Aliás, aqui já pegando um gancho também, cuidado com o jugo desigual, né? Cuidado com o pecado, cuidado com o jugo desigual, meus irmãos. Isso derrubou o homem mais sábio do mundo, isso derrubou o homem mais forte do mundo. Então, não subestima, né? Obedeça às orientações da palavra de Deus. Então, Baal, considerado por seus adoradores o Deus da fertilidade, e Deus manda o profeta e diz, olha, não vai chover, ele é o Deus da fertilidade, então tá bom, eu quero ver ele fazer chover. É isso, eu quero ver ele fazer chover. E, de novo, a ideia era destronar, desonrar Baal, apontando para quem é o verdadeiro Deus. De novo, estamos falando aqui de gente desviada. Jesus está voltando, e o meu conselho é: volte para o Senhor. Volte para o Senhor. Hoje a gente está numa moda, assim como tem o leite sem lactose, o café descafeinado, né? Estamos atravessando um momento de pessoas que querem viver um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem Evangelho. Então, e ainda tem ainda esse negócio ficou meio normal, assim, no nosso meio. Não, eu não sou desviado, eu sou um desigrejado. A minha pergunta é, irmãos, lá do céu, Deus enxerga 3 povos. Deus enxerga o povo judeu, que ele tem uma aliança eterna com esse pessoal, a sua igreja, que ele também tem uma aliança eterna, e os ímpios. Não me responda, eu quero que você reflita. Aonde entra o desigrejado nesse grupo? Deus vê do céu os judeus, a igreja e os ímpios. Aonde entra os desigrejados? Então, se você é um desigrejado, se você é um desviado, em nome de Jesus, volte para a casa de Deus. Não, o seu lugar não é o mundo, não tem lugar para você no mundo. O seu lugar é a casa de Deus. Só um parênteses aqui sobre, já que a gente vai falar de desviado daqui a pouco, né? O reino do norte estava totalmente desviado. Então, eu já pego esse parênteses aqui. Então, vamos voltar à leitura do texto. 1 Reis 17, agora versículo 3. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do rio, e tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus tem sustento para o crente no meio do deserto. Deus tem favor, milagre e misericórdia para o crente no meio do deserto. Versículo 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao rio Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. E sucedeu que vem agora, tem o episódio que o ribeiro seca, e Elias vai para a casa de uma viúva. E a gente vai chegar lá daqui a pouco. Agora, 1 Reis 18, no versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu perturbador de Israel? Percebam que Acabe estava desviado, estava adorando a um falso Deus, que não resolvia nada, porque a terra estava passando um problema de seca, e ele pergunta para Elias: você é o perturbador de Israel? Versículo 18, então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Agora, pois, envia, versículo 19, agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel
no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. E que triste isso aqui, né, irmãos? Que triste. Elias estava falando para o povo: sai de cima do muro. Porque o muro também é do diabo. Ficar em cima do muro também é do diabo. Falou, se Baal é Deus, serve a Baal. Se Deus é Deus, vamos servir a Deus, mas sai de cima do muro. Sai de cima do muro. E o pior, o povo não respondeu nada, quer dizer, eles ainda estavam incrédulos nos seus próprios corações. A gente não vai chegar até lá, mas o episódio do Deus mandando fogo sobre o sacrifício de Elias, se nós pararmos de tentar fazer fogo e nos aplicarmos em consertar o nosso altar, Deus responde com fogo o nosso trabalho e o nosso sacrifício. A gente, como crentes, temos que parar de tentar produzir o fogo de Deus e começar a consertar o nosso altar. A partir disso, Deus honra, responde nossas orações, alinha tudo, a glória dele se manifesta, o ímpio se converte ao Senhor, porque Deus quer trabalhar na nossa vida. A gente também não vai ver isso, mas você vai ver no texto. Quando o filho da viúva é ressuscitado, a viúva diz assim para Elias: hoje eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra de Deus é verdade na sua boca. No mundo cheio de perguntas, onde tudo é questionável, onde tudo é plural, onde tudo depende, onde tudo é relativo, as pessoas procuram pessoas que são respostas de Deus, e que a palavra de Deus é verdade na vida dessas pessoas. Seja um profeta na vida de alguém. Vamos ler a introdução. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel. Irmãos, cuidado com o jugo desigual. Irmão querendo se engraçar com a ímpia, irmã querendo se engraçar com o ímpio, isso não dá certo. Jugo desigual não dá certo. Em linhas gerais, nada já é muito fácil na nossa vida. E quando você começa a querer se associar em casamento, em negócio, isso vale para tudo. Jugo desigual não dá certo, meus irmãos, não dá certo. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o conduziu aos caminhos de morte. Sua grande seca em Israel, o episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. O casamento de Acabe com Jezabel. Consequências de escolhas, Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria, de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Idolatria Deus, meu irmão, a gente tem que entender isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Às vezes nós, cristãos evangélicos, nos colocamos em alguma espécie de vantagem, porque nossos ídolos não são de gesso, nem de barro, nem de madeira, nem de pedra, mas a gente tem que, exatamente por conta disso, nós temos que redobrar nosso cuidado, porque os nossos ídolos pode ser alguém que canta,
O nosso ídolo pode ser alguém que prega, o nosso ídolo pode ser nós mesmos, a gente viu na aula passada. O nosso ídolo pode ser a nossa família, o nosso ídolo pode ser o dinheiro. Percebam que ser rico não é problema. Ser rico não é problema. O amor ao dinheiro é o problema. E o complicador é quando a pessoa não tem dinheiro e ama o dinheiro. Então, ela cria um duplo problema. Né? Ela não tem dinheiro e ama o dinheiro. Então, meus irmãos, cuidado. Qualquer coisa que se coloca no lugar de Deus no nosso coração, que deve ser o primeiro lugar. Então, qualquer coisa que toma o lugar, o primeiro lugar no nosso coração, que deveria ser de Deus, isso é idolatria. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração, isso é idolatria. Acabe induzir o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu um crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Azerá, 2 deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos sidônios incitou tanto a maldade em Acabe, que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E tem 2, a princesa perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ela mandava matar, e até que um rapaz do palácio protegia e salvaguardava esses irmãos. Ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote, para satisfazer a ganância de seu marido, e ainda praticou prostituição e feitiçaria. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam por sua maldade e abominação. Contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Item 2, Elias prevê a grande seca. De novo, não podemos nos esquecer da questão da teologia fenícia. Baal, na ideia deles, na cosmovisão deles, desses desviados aqui, era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, do trovão, enfim, ele que mandava em tudo, e Deus, o Deus Todo-Poderoso, falou, não, então, vamos mostrar quem é quem. Então, de novo, item 2, Elias prevê a grande seca, a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Acabe, ele já estava sofrendo de um mal chamado iniquidade. Ele era, daqui a pouco a gente vai ver aqui esse termo, ele era um pecador contumaz. Hoje, pela graça do Senhor, quando nós incorremos em algum pecado, numa desventura, nós somos imediatamente alertados pelo Espírito Santo, nós sentimos tristeza, sentimos amargura, sentimos arrependimento, nos colocamos colocamos a nossa vida diante de Deus, e pela graça e infinita misericórdia, nós alcançamos a misericórdia e o favor do Senhor novamente. Né? Isso é o produto do sacrifício na cruz do Calvário. Produto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porém, quando acontece a iniquidade, a pessoa se torna um pecador contumaz, ela não sente mais nada, não sente arrependimento, não sente tristeza, não sente nada, para ela é normal. Na cabeça dela, no conceito dela, ela está com a espiritualidade morta, doentia. E ela não sente nada. Não sente nada. E esse era o problema de Acabe.
Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Item 2, o preço da obediência a Deus. Percebam que hoje, irmãos, nós somos tentados a pensar que obediência a Deus nos traz fama, nos traz sucesso, nos traz aplausos, nos traz tapinhas nas costas. Que nós nos coloquemos na presença de Deus e nós embasemos a nossa vida na palavra de Deus. Porque sucesso na palavra de Deus é cruz. Sucesso é cova de leões. Sucesso é fornalha. Então, a gente tem que, com a ajuda do Espírito Santo, começar a discernir essas coisas. Item 2, o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados da sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar dificuldades como a falta de água, alimento e, mais tarde, fugir de Acabe e Jezabel, que os ameaçaram de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou, o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o encaminharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia, e quando a água do rio Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta. E percebam que quando Elias, o texto não vai mencionar, mas você vai ler na sua casa, quando Elias é encaminhado até a viúva, é desafiador por vários motivos. Como que um homem, um profeta de Deus, vai ser sustentado por uma viúva? Alguém que, teoricamente, tinha menos recurso que ele. Às vezes a gente quer o fogo, que é o fogo no altar, como aconteceu com Elias, que é o milagre. Quando o menino ressuscitou, Elias estava com um milagre inédito na mão. A gente quer ver essas maravilhas, mas a construção disso? A gente daria o nosso único alimento, ao invés de servir o nosso filho, nós serviríamos a um estranho, por exemplo? As definições, como a Jezabel e Acabe matando gente a rodo, e Elias lá posicionado, o Iavé é Deus, aliás, é o significado do nome dele, Iavé é Deus, sabe, esse posicionamento, desafiando a morte, desafiando o resultado da suposta afronta, apesar de ser uma ordem de Deus, ele estava afrontando o inimigo, a retaliação. Então, todo esse desafio, todos esses desafios constroem os resultados. Constroem os resultados, que é fogo no altar. Item 3. Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou um milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e ao seu filho. Não está na revista, mas no texto está, que você vai ler, e depois eles iriam morrer. E percebam que o profeta, ele não questiona a Deus. Ele falou, Senhor, eu pensei que ia ser uma viúva rica, eu pensei que... Não, ele não questiona. Deus me mandou, então eu sou a chave, eu sou a resposta. Então eu sou o milagre de Deus na vida dessa mulher. Então, enquanto alguns pensariam, eu vou lá até a mulher receber um milagre, não. Eu sou o milagre, eu sou a chave, eu sou a resposta. E em nenhum momento você vê ele questionando Deus, obrigando, achando ruim, não. Deus tem algum negócio aqui e eu sou a chave, eu vou me colocar na fenda, eu vou me colocar na brecha. E foi o que ele fez, o milagre aconteceu. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si, ao seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu para que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu. A viúva obedeceu a ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que preferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva.
Item 3, o encontro de Elias com Acabe. Um coração endurecido. Já fizemos menção disso, da questão da iniquidade, de Acabe ter virado um pecador contumaz. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram, da parte de Deus, a grande seca que durou muito tempo, 3 anos e meio. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? Percebam que ele já estava cego, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Sem Deus, sem poder interpretar, sem poder mensurar o que estava acontecendo ao seu redor. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever o seu deplorável estado espiritual. A semelhança de Melquisedeque, Elias aparece no texto bíblico sem qualquer menção a pai, mãe ou árvore genealógica, sem qualquer menção concernente à sua chamada ao passado. Ele, Elias, emerge subitamente da cidade de Tisbe, de Gileade, com a missão de enfrentar o recorrente baalaísmo fenício, que ameaçava varrer completamente a religião já vista, ou seja, o culto a Iavé do Reino do Norte. O nome Elias significa Iavé é Deus. Mesmo que ele fosse designado como profeta, a expressão que se emprega com mais frequência para descrevê-lo é homem de Deus. E o item 2, a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece. A sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas também as pessoas que dependem dele. E para concluir a revista, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retomar os caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Eu gostaria de encerrar ainda com um texto bíblico, na carta de Tiago, o irmão do Senhor, pastor da igreja de Jerusalém. Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, talvez Tiago, lendo a história de Elias, orava a Deus dizendo: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E Deus manda uma resposta para o coração de Tiago, e Tiago mostra a resposta de Deus através da sua carta. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, com medos, com desafios, com fome, com tristeza, sendo resignado, não, preciso obedecer à vontade de Deus, eu preciso levar a missão de Deus até o fim. Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. O mundo está para ver o que acontece com uma pessoa que se entrega totalmente aos desígnios e à vontade de Deus. E essa pessoa, meu irmão, é você. Vamos orar para encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado
pela oportunidade de nos debruçarmos sobre o texto bíblico, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade que nós estamos tendo hoje, Senhor, desse acolhimento da parte de Deus, desse entendimento, Senhor, de tudo que esses grandes homens de Deus passaram, e nós podemos hoje analisar os resultados e nos inclinarmos à vontade e na adoração ao Deus Todo-Poderoso, Pai. Continua conosco, abençoando nossos corações, que a Tua glória e o Teu poder continuem, Senhor, fazendo presentes na nossa vida e no meio da nossa família. Abençoa nossas igrejas, que a paz que excede o todo entendimento possa guardar na nossa mente o nosso coração no dia da confusão e no dia da crise. E, Senhor, continua conosco pelo Teu infinito poder e misericórdia. Obrigado por tudo, em nome do Teu filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Continua conosco, estamos numa série fantástica e você não pode perder. Deus abençoe, meus irmãos.